Olha, pessoal, tenho um assunto bem legal aqui para compartilhar com vocês. Depois que nós pegamos o nosso título de residência, então a gente começou a proceder os trâmites para a obtenção da troca da nossa carta de condução brasileira pela carta de condução portuguesa. Então a gente foi até o site do MT, né, e viu quais eram as formas para que isso acontecesse. Bem, no dia, olha só, vou contar a minha história para vocês. No dia 2 de dezembro de 2020, eu mandei um e-mail para um e-mail que consta no site do MT, e mandei um e-mail para lá solicitando um agendamento. Disse: olá, sou Sandro Luiz dos Reis, com o Unifital, e solicito o agendamento de horário para atendimento presencial ao MT Leiria para tratar da troca da carta de condução brasileira para a carta de condução portuguesa. Desde já agradeço e fico a aguardar o agendamento. Bem, eu mandei esse e-mail dia 2/12 e recebi uma resposta. Deixa eu ver onde é que está essa resposta. Aqui. Recebi uma resposta no dia 26 de janeiro de 2021. Olha só a resposta. Boa tarde. Informe-se para que o registro do pedido de troca de título de estrangeiro que pretende agendar deve aceder o link. Daí eles mandaram para mim o link. O link está ali, né? www.imtonline.pt, index, php, troca de títulos de condução estrangeiros, submissão de pedidos de ordem de submissão 108, blá 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 blá. Seguir as instruções e aguardar a comunicação por parte dos serviços. Então eu acessei o tal do link, abriu um formulário e eu preenchi este formulário. Bem, para preencher esse formulário era necessário ter título de residência, porque tinha que anexar, título de residência digitalizado, o exame médico digitalizado e a carta de condução brasileira autenticada no consulado ou protocolo ou prontuário de autenticidade emitido pelo órgão expedidor. Quem é o órgão expedidor da minha carta de condução brasileira? É o Detran do Brasil, né? Então lá fui eu no site do Detran do Brasil procurar ver onde é que tinha esse prontuário da minha carta de condução. Bem, encontrei o lugar lá, aí entrei lá na página, fiz um cadastro, solicitei que eles me enviassem esse documento. Foi me cobrado R$22, eu paguei lá para o Detran, e cerca de meio-dia ou um dia depois veio no meu e-mail esse prontuário. O prontuário está aqui, então, né? Baixei ele como PDF, era um PDF, e porque naquele formulário do MT que eu estou preenchendo para encaminhar, só aceita anexar arquivos em PDF. Pois bem, anexei aquele prontuário, né? Segui exatamente como diz lá no site do MT. Quer ver? Aqui no site do MT. Se você ir no site do MT, você vai em MT Online e clica em troca de títulos de condução estrangeiro. Tá bem grande na primeira tela. Vários assuntos e tem ali um deles, um quadradinho. Você clica nele, troca de título de condução estrangeiro. Aí vai abrir uma página e diz título de condução emitidas pela União Europeia ou pelo Espaço Econômico Europeu, que aí entra também Noruega, Islândia e o Liechtenstein. A outra embaixo diz assim: títulos de condução obtidos em países com acordo bilateral ou regime de reciprocidade em Portugal de reconhecimento e troca de títulos de condução aderentes a convenções internacionais
de trânsito. Opa, é esse que nós estamos, porque nós somos brasileiros e o nosso país tem esses acordos bilaterais com Portugal. Aí você clica de um lado, quadradinho está ali, saber mais, quero saber mais, e entro. Então aqui tem toda a regra de como que é para você proceder para solicitar a sua carta de condução, a troca da sua carta de condução brasileira pela portuguesa. Lembre-se que lá eu estava num ponto que eu já estava preenchendo o formulário, né? Aí vamos ver aqui. Ele diz assim, ó. Títulos de condução obtidos em países com acordo bilateral, regime de reciprocidade, Portugal, aí Brasil entra, diz, pode conduzir em Portugal com título de condução estrangeiro pelo período de 185 dias, subsequente à sua entrada em Portugal, e antes da fixação de residência. Conduzir enquanto turista. São os seus 6 meses que você pode conduzir aqui com a carta brasileira como turista. Se fixar residência em Portugal, deve ter em conta os seguintes prazos, contados do dia em que teve autorização de residência. No meu caso, foi dia 26 de outubro de 2020. Veja só. Até 90 dias, pode continuar a conduzir com o título de condução estrangeiro, mas deve dar entrada do pedido de troca no IMT. Ou seja, do dia 26 em diante, 26 de outubro de 2020 em diante, eu tinha 3 meses que eu poderia conduzir com a minha carta de condução brasileira sem nenhum problema. Mas aqui no site diz que eu tinha que ter entrado dentro desses 3 meses com um pedido de troca. Pois bem, eu fiz lá fiz em janeiro. Olha só, após os 90 dias iniciais, até 2 anos, pode dar entrada no pedido de troca no IMT, tranquilamente. Até 2 anos tu pode dar o pedido de entrada, né, no IMT. Mas já não pode conduzir com a tua carteira brasileira aqui em Portugal. Entendeu? Já não pode conduzir com a tua carteira em Portugal com o título, com a carteira estrangeira. Após 2 anos, contando da data que você ganhou o título de residência, não pode conduzir com o título de condução estrangeiro e caso pretenda trocá-lo por carta de condução portuguesa, vai ser sim submetido a um exame de condução, ou seja, vai ter que fazer a prova prática e vai ter que ser aprovado. Entendeu? Então nós temos 3 prazos aí. Primeiro, são 3 meses que você pode dirigir com a sua carta de condução depois que você teve o seu título de residência. Ok? Acabou os 3 meses? Não pode mais. Tá? E você tem que solicitar a troca antes dos 3 meses. Se você não solicitar a troca antes dos 3 meses, pode ser feito sim dentro de 2 anos ainda. Mas vai ter uma coima, vai ter uma multa. E eu não sei quanto que é. Tá? Se eu não me engano, pode chegar até 250 euros. Então tem esse prazo aí, de 2 anos. Se passar os 2 anos e você não solicitou a troca, quando você fazer daqui a 3 anos, por exemplo, você vai ter que fazer prova prática, né? Opa, não quero que isso aconteça. Então eu já, assim como a Ana Paula, já fizemos dentro do prazo de 3 meses a partir do momento que nós adquirimos o título de residência, certo? Aí vamos ver os documentos, olha só. O que necessito fazer para efetuar a troca do meu título de condução? Realizar avaliação médica e o atestado médico deve ser disponibilizado pelo seu médico na plataforma eletrônica de atestados médicos. Quando você vai fazer o exame, eu fui fazer, a médica faz os exames, tal, verifica pressão, verifica postura da coluna, tal, manda a gente soprar assim, sei lá, faz um monte de exame lá. E a própria tela dela é uma tela especial, onde ela já disponibiliza e já vai escrevendo tudo o que tu está falando naquela página que vai ser disponibilizada, que vai ser acessada pelo IMT, né, que vai ser acessada pelo IMT, através de um código que vem nesse atestado. Atestado tu ganha ele, um atestado, um papel, assim, no papel tem um código. Esse papel tu vai ter que digitalizar e colocar naquele formulário lá, lembra? Entendeu?
E na hora que eles chamar lá no MT, caso precise, eles vão acessar o atestado via internet, que vai estar lá naquela plataforma eletrônica dos atestados médicos aqui de Portugal. Beleza, quanto ao atestado não tem problema. Outra, realizar avaliação psicológica no caso de pretender que sejam averbadas na tua carta de condução portuguesa as categorias para a condução de veículos pesados. Quer dizer, se você é caminhoneiro, vai ter que fazer o exame psicológico, tá? Ponto. Acabou. Aí ele diz assim, ó, aceda aqui, quer dizer, acesse aqui e preencha o formulário e submeta com a seguinte documentação. É essa documentação em que nós estávamos naquela hora antes de eu começar a passar as informações do MT, porque é aqui que eu quero chegar. Você acede lá, preenche todos os seus dados e chega ali numa parte que você vai anexar os documentos. Quais documentos? Título de residência, tua carta de condução averbada pelo consulado ou o seu prontuário emitido pelo órgão expedidor, no caso o Detran, e também o que? Atestado médico e tal. E a cópia da sua carta de condução brasileira. Né? Aí diz aqui, o que precisa lá colocar lá? Aceda aqui, preenche o formulário e submeta com a seguinte documentação. Né? Quer dizer, anexe a seguinte documentação. O título de residência, frente e verso, numa folha, num PDF. O certificado de autenticidade do título de condução, olha só, aí que eu queria chegar. Vou falar o de baixo primeiro. A tradução autenticada da carta, caso você não seja de língua portuguesa materna, né? Certificado de avaliação psicológica, se for para caminhoneira, e o certificado de autenticidade do título de condução emitido pela entidade emissora. Aí, ó o que está escrito aí. Está escrito ou serviço consular. Agora eu vou traduzir. Tem que anexar também o certificado de autenticidade do título de condução emitido pelo Detran, lá do Brasil, ou autentificado por serviço consular. Ou autentificado pelo serviço consular. Acontece que eu fiz isso. Fui no Detran do Brasil, peguei o meu prontuário, anexei no formulário deles e submeti. Até hoje, já faz... Isso aconteceu, deixa eu ver aqui. Quando é que foi submetido isto? Foi submetido dia 7 de janeiro. Dia 7 de janeiro. Até hoje não obtive resposta. Quer dizer, eu já estou fora do período de 3 meses e não tenho resposta ainda. O que chegou até mim foi que meu pedido foi submetido e eu recebi um número que foi submetido, né? E até agora não veio. E eu fiz o mesmo procedimento com a Ana Paula. Vamos lá. Coloquei, peguei o documento dela lá no Detran do Brasil, anexei título de residência, a carteira dela, anexamos tudo, mandamos. Ela recebeu essa mesma mensagem dizendo que tinha sido submetido. Mas ela recebeu essa mesma mensagem que tinha sido submetido e logo 2 dias depois que ela recebeu essa mensagem, veio outra mensagem dizendo que ela não tinha sido submetida, aprovada, deferida, quer dizer, não tinha agora sim sido deferido o pedido dela porque faltou documentação. Faltou a tal da autenticidade consular, sendo que o próprio site do IMT diz que é um ou outro. O próprio site do MT, vou ler de novo. O certificado de autenticidade do título de condução emitido pela entidade emissora ou serviço consular. Então, gente, fica difícil, né? Fica difícil a gente conseguir. O que eu fiz? Liguei para lá. Liguei para o MT, a senhora me atendeu, uma senhora muito educada, a senhora me tratou bem e foi bem atenciosa às minhas perguntas. Conversamos bastante e ela disse que é assim mesmo. Uns IMTs pedem
aceitam o certificado de autenticidade do título emitido pelo Detran, outros só aceitam a sua carteira autenticada pelo consulado em Lisboa, ou no Porto, que seja. Ela disse assim, pode ser que um aceite, mas lá em Coimbra eles não aceitam, cada um interpreta e tem os seus procedimentos internos. Gente, não dá para ter procedimentos internos diferentes se na internet está escrito de uma forma só para todos. A gente não pode chegar lá e ainda ter que vencer interpretações diversas de um ou de outro. No caso aqui nem é interpretação. Tá bem claro, ou é um ou é outro. Eu mandei o um e eles querem o outro. Gente, é complicado. É complicado. Por isso que eu quero dizer para você aí, ó. Tenham muita paciência. Tenham muita paciência. Se você não tem paciência para resolver problemas burocráticos, olha, é um problemão, porque assim como no Brasil, Portugal também é muito burocrático, tá? Portugal é muito burocrático. Mas eu não vou desistir. Opa, quase derrubei aqui. Eu não vou desistir. Vamos fazer então da forma que eles querem. Não vamos fazer do jeito que a lei diz, né? Porque eu já li a lei aqui e a lei também não exige nada. Detalhe, a senhora me disse que tinha que, se eles aceitar o certificado de autenticidade de condução emitido pelo Detran, que aqui no site do MT mesmo diz que aceita, tem que ser apostilado. Querido, mas não está escrito aqui que tem que ser apostilado. Aí eu perguntei, mas aqui no site não diz que tem que ser apostilado. Mas a equipe que monta os processos de admissão disso daí nos MTs, eles criam isso daí e eles decidem que tem que ser e pronto. Então é complicado. É complicado. Além de tu ler a lei que está vigorando, você tem que ligar para o lugar onde você vai para ver se eles interpretam a lei daquela forma ali. Então é complicado, gente. Tenham paciência, não desistam, vão atrás de seus direitos e também não aceitem qualquer interpretação, qualquer ação que não seja uma ação justa. Questione, pergunte, vá atrás. Se não concordar, peça para a pessoa te explicar por que tu não está concordando, por que tu não está entendendo. Se tu não está entendendo, tem que perguntar até o fim, até a pessoa explicar por que está dando errado, por que não está acontecendo do jeito que tem que acontecer, tá bem? Não vá para casa, quando ligar para eles, não desligue com dúvidas. Quando ir ao MT, quando ir ao CEF, não volte para casa com dúvidas, pergunte tudo, isso é muito importante, tá bem? Então, eu queria deixar aqui a minha experiência com a troca da carteira brasileira para a carteira portuguesa. Ainda não consegui. Aconteceu isso com a Ana. A Ana foi submetida depois de mim e ainda foi analisada antes de mim. A minha ainda está lá pendente. Sabe o que a mulher falou? A senhora lá do MT que atende disse que tem 30 pessoas ocupadas com isso aí. Quando a gente submete o nosso pedido com aquele formulário, não vai para o MT aqui de Leiria porque eu moro aqui, ou vai para o MT de Lisboa porque eu moro lá. Não, vai para uma central e nessa central é sorteado todos os dias 30 processos. Isso mesmo, gente, 30 processos. E pode ter certeza que tem milhares de processos lá. Então, por isso que demora. A Ana Paula levou sorte, porque ela submeteu num dia, veio a confirmação, 2 dias depois veio a análise. A análise disse que não foi aceito porque faltou documento. Daí veio um link ali, dizendo assim, anexe os documentos que faltam nesse link. Provavelmente naquele link ali vai abrir de novo aquela tela, aquele formulário, e eu vou conseguir anexar ali. Vamos mandar para eles e vai ser submetido. Entendeu? Então tem que ter paciência, gente. Tem que ter paciência mesmo. Tem que ter paciência, fé em Deus que as coisas vão dar certo. Entendeu? A gente não pode desistir. Aí o que eu fiz? É muito importante, já passou os 3 meses. Eu imprimi o meu formulário. Eu vou imprimir agora aqui o e-mail que eu recebi do IMT dizendo que o meu processo foi submetido, tem um número ali, e de que eles entrariam em contato comigo. Vou estar com esse e-mail comigo, deixar no meu carro. Caso eu seja parado numa operação stop, eu possa pelo menos mostrar isso para eles. Porque depende o policial, depende lá
o policial ele vai querer saber por que tu está dirigindo fora do prazo, entendeu? Então você tem como mostrar para ele, olha aqui, ó, não depende de mim, depende do MT. Eu já fiz a minha solicitação dentro do prazo. E ele pode estar analisando aquilo ali e deixar você passar. Se não, ele pode te dar uma multa e acabou, entendeu? Então tome cuidado, gente, tome cuidado. Pesquise bastante. Faltou um pouquinho mais de pesquisa para mim. Devia ter ligado para o IMT aqui de Leiria, ou sei lá de onde, e perguntado essas coisas. Não confiar só no que está escrito no site ou na lei. Porque aqui parece que cada departamento interpreta da sua forma a lei. Tá bem? Gostaria de agradecer a todos que acompanharam até aqui. O vídeo foi de 20 minutos, um vídeo grande mesmo. Mas é o que é. É o que temos. Eu gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado. Beijo no coração. Que Deus abençoe. Fui.